Bom dia, queridos. Estamos aqui para mais uma maná. Nós vamos fazer uma caminhada no livro de Pedro, né? Começando pela primeira epístola, falamos alguma coisa neste domingo e a gente vai continuar essa semana no livro de Pedro. Estamos na última semana do mês de agosto, já logo inicia a semana de setembro e tem passado tudo muito rápido, querido. Tudo muito rápido. E muitas vezes é assustador diante dos nossos olhos. E a gente percebe quantas pessoas ainda estão cegas, não conseguem enxergar o que está acontecendo. Tudo, todo ao nosso redor. Pessoas distorcem a palavra. Gente ministra uma coisa, a pessoa distorce. Parece que não querem ter compreensão, querem continuar cegos. E já aconteceu no passado, e tem acontecido hoje. Está muito próximo o retorno de Cristo, muito próximo. O que eu tenho falado é tomar cuidado, porque o momento que fechar a porta da graça, querido, não dá mais tempo. Como eu já falei, volto a falar, que Jesus falou assim, ó, a volta dele, a volta do Filho do Homem vai ser exatamente como foi no tempo de Noé. Noé falando do dilúvio, anunciando o dilúvio, mas ninguém cria no que Noé falava. Até o momento que Noé, a família dele, entra na arca e o próprio Deus fecha a porta da arca. Aí o dilúvio veio, aí não teve mais jeito. E vai ser exatamente assim quando Jesus vier em glória. Todos verão. Mas ali vai ser o momento de fechar a porta da graça. Aí não dá mais tempo para arrependimento. Aí findou os tempos. Então, enquanto tu estiver aqui, querido, é o momento de se arrepender, se prostrar ao pé do Senhor e reconhecer a soberania dele. Continuando aqui no livro de Pedro, capítulo 1, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos do ponto de Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, escolhidos segundo o prévio conhecimento de Deus, o Pai, em santificação do Espírito, para obediência à expressão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos seja multiplicada. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma nova esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo entre os mortos, para uma herança incorruptível, contaminável, que não pode murchar, guardado nos céus para vós. Estais guardados do poder de Deus, mediante da fé, para que alcançar a salvação já prestes a ser manifestada no último tempo. Olha aqui, Pedro já está falando. No último tempo, no ano 60 depois de Cristo. Aqui, quando Pedro escreve essa carta, essa epístola, aos exilados, né? Aos exilados, os estrangeiros aqui, ele não conhecia, mas eram cristãos, judeus, gentios, que estavam exilados nas províncias romanas devido à perseguição de Roma. Houve uma perseguição muito grande, muito forte em Roma. E eles, então, os cristãos, os judeus que tinham se convertido ao cristianismo e os gentios que tinham se convertido ao cristianismo. Então, para não serem mortos, fogem. Mas Pedro não os conhecia, então Pedro escreve a carta e manda para lá, nessa região onde eles estavam, ali na região
como é que chama ali? Esqueci o nome que dá ali agora. Da Capadócia, né? Aqui, ó, disperso do ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, né? Essa região aqui, que era a região ali da Síria, né? E quando ele, aqui Pedro, né? Ele está falando, olha, vocês são escolhidos, vocês são separados. Quando a gente entrega a vida para Jesus, nós somos escolhidos, nós somos separados. Separados para Deus, ele fala, segundo o prévio conhecimento. Quer dizer, o prévio conhecimento que estiver de Jesus, estiver da palavra, estiver do Evangelho, tiveram um conhecimento e se entregaram a Cristo. Ninguém consegue se entregar a Cristo, querido, se não tiver um conhecimento. Quando Paulo ele teve um encontro com Jesus, que ele ficou ali com Gamaliel, primeiro ele ficou um tempo de treinamento, estudando sobre Jesus Cristo. Mas depois, quando estava cheio do Espírito Santo, ele saiu a anunciar a palavra, cheio do Espírito Santo. E aqui Pedro está falando, vocês são escolhidos, vocês são separados, escolhidos, separados, segundo o prévio conhecimento de Deus, segundo aquilo que vocês tiveram conhecimento de Deus, através da palavra, por meio de Jesus Cristo. Então, querido, ninguém pode se entregar a Cristo se não tiver o conhecimento. Não adianta, se não tiver o conhecimento, não tem como. E ele continua aqui, ó, em santificação do Espírito, uma vida santa, uma vida santificada no Espírito Santo. Ou seja, ser cheio do Espírito Santo. Buscar a presença do Espírito Santo. Sabe, as pessoas vêm para a igreja buscando coisa, não, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero não sei o quê, eu quero, já falei várias vezes, com uma lista de supermercado. Uma lista de supermercado. E ali apresenta a Deus, e alguns são nem na igreja, vêm, faz um fast food. Quando a gente vê o segredo de tudo, querido, é ser cheio do Espírito Santo. É ser cheio do Espírito Santo. Quer vencer as dificuldades? Quer vencer as barreiras? Quer vencer que as muralhas caiam? Precisamos ser cheios do Espírito Santo. Não tem jeito. Não tem outro caminho. Para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Pela obediência a Cristo, pela obediência na palavra, pelo sangue de Jesus que foi aspergido sobre nossas vidas. O sangue dele, o sangue de Jesus que nos foi aspergido, quando aquele centurião, ele transpassa Jesus, saiu sangue e água. Eu tenho certeza que tocou nele. E quando ele fala assim, verdadeiramente esse era um homem justo, filho de Deus. As pessoas no sangue que nos lavam, porque para nos lavar, para nos purificar, através do sangue do Cordeiro, queridos. A profundidade da palavra revelada por meio de Jesus Cristo. E é isso que Pedro está anunciando ali aos que estavam dispersos, ou seja, estavam tentando se esconder ali naquela região do ponto da Galácia. Graça e paz vos seja multiplicada. Que a graça e a paz, porque eu cumprimento a igreja todas as manhãs, que a graça, a paz, o amor de Cristo seja com vocês. Porque toda manhã que a graça seja multiplicada na tua vida, tua casa, tua família. Essa graça de Deus que é o favor imerecido, queridos. A graça é o favor imerecido. E a paz que a gente sente, mesmo passando pela tribulação, a nossa vida, o interior, às vezes por fora está aquela tribulação toda, mas lá no interior existe uma paz que as pessoas não conseguem entender, a gente também não consegue explicar. É dessa paz que eu falo. É dessa paz que Pedro está anunciando aqui. A graça e a paz. Bendito seja Deus e Pai nosso Senhor Jesus Cristo,
que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma nova esperança, para uma nova vida. Ele nos gerou para uma nova vida. Eu não consigo entender, querido, como pessoas resistem a aceitar Jesus, se entregar para Jesus. Pastor, mas eu tenho Jesus. Tem, mas se tem Maria, tem Pedro, tem João, tem um monte de coisa aí, querido. Não adianta, são sujeiras, são imundície. Jesus não pode habitar. Não tem como habitar. Que esse templo, querido, somos nós, ele, as próprias mãos do Senhor, construiu para a morada dele, edificou para ele. Não foi para santo nenhum. Foi para ele, querido. É isso que nós temos que entender. Por isso nós temos que viver uma vida bendizendo a Deus, agradecendo a Deus por tudo, pela obra que ele fez pelas nossas vidas. Que nós não tínhamos esse merecimento. Nós não merecíamos, ele fez isso. Pela ressurreição de Jesus Cristo, dentre os mortos, nos deu nova vida. Uma nova vida, querido, que chega da vida velha, chega de passado, tem uma nova vida em Cristo. Uma nova esperança. Que os dias estão se fechando, querido. Os dias estão se fechando, está funilando tudo. Está funilando tudo. Não é brincadeira, não, amados. Não é mais momento de brincar. Para uma herança incorruptível, incontaminável, que não pode murchar, guardada nos céus para vós. Aquele que está anunciando esse povo, aquele que se entregou a Cristo, fez uma decisão por Jesus, mesmo passando por tribulação, mesmo passando por perseguição, mas para uma herança incorruptível, que não pode murchar, guardada nos céus. A minha herança está guardada nos céus. A minha herança não está aqui na terra. Pessoas gastam tempo tentando adquirir coisas. E tudo fica aí. Tudo fica. Não, tu não tem o direito, querido. Mas que isso não seja o primordial da tua vida. Não seja só para gente, só que terminar de ler o texto para a gente encerrar, que senão não dá tempo de pôr. Que estás guardado no poder de Deus, mediante a fé, para alcançar a salvação já prestes a ser manifestada no último tempo. Nós estamos no último tempo, querido. Nós estamos no último tempo. Está terminando, o tempo está esgotando. E é só pela fé. Somente através da fé que a gente vai alcançar a graça e a misericórdia do Senhor. Que a semana seja uma semana ricamente abençoada. Segunda-feira seja uma segunda-feira de resposta da tua vida, no nome sagrado de Jesus Cristo. Um bom dia a todos.